Olá! Na aula de hoje eu estarei retratando sobre o homem e seus símbolos de Carl Gustav Jung, especificamente no capítulo em que vem mencionar sobre os símbolos. É bem interessante esse capítulo em que ele vem nos remeter sobre algumas máscaras, alguns instintos em que não é de reconhecimento do homem, mas que está presente desde as manifestações arcaicas, né, em que a gente diz como sendo as primitivas, como se houvesse uma modulação do nosso comportamento e que não está acessível à nossa consciência. Ou seja, quando, nos remetemos a essa consciência, ela está sendo manifestada nos nossos sonhos ou mesmo na identificação de algum objeto, de animal, em que a gente tem esse outro lado, fera, nesse caso aqui, um leão, ou bem como também nos ritos, nas danças, onde existe aquela imitação, daquele animal, bem como também surge nos sonhos e não é dada a atenção devida. Essa atenção, ela não é consciente. Então, o Jung, ele vem nos remeter que a gente traz inconscientemente aquele instinto animalesco. Aquele instinto animalesco que ele aparece não somente nas artes, não somente nas artes, nas danças, nos ritos, mas também nos nossos sonhos. E que parte dessa simbologia, ao nome que ele traz dentro de um conteúdo simbólico, porque é um conteúdo que inconscientemente ele está sendo manifestado, só que ele cria forma, O inconsciente, ele cria a sua forma através da projeção, através dos deslocamentos desses instintos, desses desejos que eles são nossos, porém ele passa despercebido aos nossos olhos. Por isso, que o terapeuta, que o Carl Gustav Jung, ele trabalha, dentro dessa visão, interessantíssima, e outros, teóricos da psicanálise, ao retratar sobre o simbolismo, ao retratar sobre a interpretação dos sonhos, ele vai nos dizer sobre aquele conteúdo que é nosso, que é uma manifestação nossa, porém isso não está acordado, porém isso não está acessível à consciência do outro. A consciência do outro é a consciência de quem sonha, é a consciência de quem tem aquela identificação, com aquele animal, ou mesmo com aquele quadro, enfim, é uma parte do sujeito em que ele não entende. Então, essas máscaras, essa incorporação dos animais nas danças, nos rituais, dos seus líderes, enfim, ele é uma representação instintiva, selvagem, daquilo que o sujeito ele não aceita, daquilo que o sujeito não compreende. Então é bem legal, a gente ter esse tipo de acesso na interpretação, E o sujeito ele não tem que aniquilar, O que seria aniquilar? Ele não tem que ignorar ou enfim, não dar atenção a esse outro lado. Tem que dar atenção, a esse outro lado, assim, desse animal. E não, como o Jung mesmo, ele nos remete
a uma passagem, né, enfim, desse próprio livro, né, em que está sendo trabalhado, que o homem primitivo, né, ele precisa domar esse animal dentro dele, né, e torná-lo companheiro útil, ou seja, ele precisa ver que ele tem essas características, né? Essas características animalística, animalesca, desculpa, né? Animalesca e torná-lo companheiro, né? Torná-lo mais doméstico, vamos colocar assim, né? E que não seja tão perigoso, né? Tão selvagem assim. Então, por isso, das contribuições junguiana no seu livro, e ele deixa bem claro, né, esses aspectos na página 322, né, do livro O Homem e Seus Símbolos, que não é colocar só para fora, né, esse animal. Coloca, né, numa exposição de uma arte, nos sonhos eles vão vir, mas a partir do olhar do analista, né, ele vai ter uma interpretação e uma domesticação maior sobre esse instinto, em que ele é primordial nessa sobrevivência e necessário. E torná-lo seu amigo, torná-lo seu companheiro, né? Isso é bem legal. Então, os sonhos, eles são bem comuns, né, para quem reprime esses instintos selvagens e que está dissociado à consciência. Então, quanto mais perigoso o comportamento esse comportamento desse animal, ele vai aparecer nos sonhos. E aparecendo nos sonhos é um indicativo, tá? É um indicativo de que essa atenção ela precisa ser dada, né? Porque senão ele vai vir como sendo sonhando como uma perseguição, ou seja, você não está conseguindo domar o seu instinto, então o seu instinto animal, ele vai te perseguir e você vai correr contra, né? Então, nos sonhos é bem interessante a gente dar essa atenção, porque senão vai acabar que você vai correr desse lado, né, que é seu. Então, essas funções, né, dos sonhos, bem como as máscaras em rituais, né, quantas vezes, né, a gente vê na nossa história que acontece, né, nos usos e nos costumes de chefes, né, em que eles vestem, né, eles caracterizam, né, aquele animal como alguns, né, até tomam, enfim, ou que tomavam, né, o sangue, né, como se fosse aquela energia, né, daquele animal, ele sendo incorporado, né? Mas não precisa beber, né? Isso aí é só uma fantasia, né, de um determinado animal. Ele já traz algumas características instintivas do sujeito, né? Até mesmo pela própria escolha, né? Eu escolho esse animal, eu escolho essa identificação para que eu consiga incorporar, né? Só que isso é de uma forma bem consciente, né? O sujeito, ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso que a análise, né, ela é bem interessante, ela é bem útil nesse sentido de trazer para a consciência humana esse outro lado instintivo, né? Então, o Jung, ele contribui bastante, em especial, né, novamente, esse artigo, né, essa passagem né, dos símbolos, né, onde fala dos símbolos sagrados, a pedra e o animal.
tá bom? Então, caso surjam alguma dúvida, né, estou à disposição, tá? Curtem o link e vamos falar mais de Jung, mais de simbolismo. No momento, mais dos símbolos sagrados do animal.